Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos ao programa Liderologia. Hoje com o tema reurbanizações. Pedimos desculpa pelo contratempo, tivemos um problema no YouTube, mas são coisas que todos nós entendemos, né? Somos uma equipe de pesquisadores independentes que aborda a liderança de modo mais amplo, tendo por base a conscienciologia e o princípio da descrença. Ou seja, convidamos você a não acreditar em nada, nem mesmo no que dissermos aqui. Valorize suas experiências pessoais. Nossos convidados de hoje são os pesquisadores Celso Lickman e Mariângela Lickman. O Celso é engenheiro Marcelo, fala no microfone. O Celso é engenheiro mecânico, empresário do setor minerário e empreendedor, especializado em liderança e desenvolvimento territorial, voluntário e pesquisador da Conscienciologia desde 1990. A Mariângela é administradora de empresa, psicóloga, empresária, especialista em gestão de pessoas e psicopedagogia, especializada também em liderança e desenvolvimento territorial, voluntária e pesquisadora da Conscienciologia desde 1990. Participam também os pesquisadores e debatedores do Liderologia, Marcelo Cover, que estaria em São Paulo, mas teve um problema com a internet, o Fábio Marques, o Marcos Amaral, que deve entrar daqui a pouco, Simone Isolé, Renan Demi, o Fábio eu já falei, né, Fábio? Já. E eu aqui direto da Suíça. Vocês podem enviar perguntas aí para o nosso chat, né? Seria o chat do YouTube, mas o YouTube deu problema lá. E quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, por favor, acessem o site www.liderologia.org. Agora eu vou deixar a palavra aqui com os nossos convidados, Celso e a Mariângela. Por favor, Celso. Boa tarde a todos. Estamos aqui em Foz do Iguaçu com muita satisfação, né, fazendo parte desse bate-papo para a gente conversar um pouco, aprender um pouquinho mais sobre urbanologia, que é um tema que já há muito tempo nós estudamos e vivenciamos algumas coisas já, e vamos tentar passar para vocês aí o que nós já vivenciamos. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu também agradeço até a paciência de vocês, porque o probleminha não foi conosco, o problema foi no YouTube mesmo, problema técnico do canal, mas o pessoal aqui do Liderologia fez um esforço conjunto, eles conseguiram colocar no ar, para que a gente possa trocar conhecimento, saber informações, que a gente possa, digamos assim, esclarecer o máximo possível e, ao mesmo tempo, contribuirmos na disseminação de todo o trabalho da pararreumanologia em consonância com a liderologia, ou a liderança sadia, ou a autoliderança. Então, a gente está aqui totalmente disponível para que vocês perguntem o que for necessário e a gente vai conversar muito sobre esse tema, desde as questões mais básicas e primárias se fizerem necessário ao longo do tempo que nós tivemos, tá bom? Muito obrigada aí pela oportunidade de nós estarmos juntos. Agora, pessoal, a gente sabe que a reurbanologia é um tema crucial dentro da conscienciologia. Inclusive, existe o Colégio Invisível, né, da para-reurbanologia, e também tem a ACIPEX, que lá em Jundiaí faz um trabalho excelente nesse termo. E tem os pesquisadores que desenvolvem esse tema, que é o caso do Celso e da Mariângela, que vão apresentar aqui o princípio da pesquisa que eles desenvolvem. Bom, de fato, a reurbanização, que era o termo que nós utilizávamos há mais ou menos 20 anos, ainda não se falava na ciência propriamente para a reurbanização. O termo reurbanização, ele apresentava para todos nós, voluntários da Conscienciologia na época, principalmente quando nós tínhamos apenas o IPC e logo na sequência, em meados da década de 90, o CAEX, ele nos apresentava a condição de desassédio maior proporcionado pela implantação da ciência Conscienciologia e a sua gradativa consolidação ao longo dos anos aqui na dimensão intrafísica. De fato, nós todos vivenciamos, todos que são voluntários da Conscienciologia, no momento de vivenciar aspectos
ou elementos parciais daquilo que a gente pode chamar de contribuição nossa enquanto mini peças dentro de um mecanismo que procura pacificar, de modo geral, o nosso planeta. Então, a Conscienciologia é uma ferramenta para isso, é um instrumental. Todo o processo de reurbanização, hoje chamamos de para-reurbanização multidimensional, que envolve sempre a superintendência do Homo sapiens sereníssimos, de alguns serenômios, porque são milhões de pessoas envolvidas. E aí a gente agora vai poder devagarinho trabalhar com vocês os aspectos que forem mais relevantes dentro dos nossos cases pessoais, dentro da prática e dentro da teoria, se necessário. A gente fica aí à disposição. Celso, Eu gostaria... Desculpa, Renan. Dá Não, continuidade. Tranquilo, eu só gostaria então de começar a fazer uma pergunta aqui para os pesquisadores, e até não só também para a Mariângela e para o Celso, mas também para vocês, acho que Simone e Fábio, né? A questão que eu vejo que vocês são muito atuantes nessa questão da própria reurbanização, com algumas viagens que vocês fizeram para a África, né? E alguns outros locais, até aqui em Foz do Iguaçu também. E eu, como eu estou ainda entendendo esse viés da reurbanização, como colocar isso realmente dentro do megafoco, eu queria entender como que vocês começaram esse processo e como que vocês escolhem o local de atuação de vocês como mini peça, né? Já que a gente tem, digamos assim, uma série de locais e nichos, né, públicos-alvo, tudo. Gostaria de ouvir um pouco vocês sobre isso. Você quer que quem responda primeiro, Renan? Só para eu poder entender. Você quer que eu pode ser primeiro vocês, pelo fato da introdução, e aí depois eles podem complementar. Tá bom. Então, veja só, o nosso trabalho na área de reurbanização teve início quando nós começamos o voluntariado dentro da primeira dentro do IPC, na década inicial de 90. Mas isso foi se construindo ao longo dos anos, até o ponto em que nós começamos a ter um movimento de expansão da Conscienciologia, e nós fomos, digamos assim, convidados ou até convocados a trabalharmos nessa condição de levar a Conscienciologia para além daquilo que nós tínhamos em termos de grupo evolutivo da Conscienciologia. Então, a gente faz um trabalho já há muitos anos de ponte entre a Conscienciologia e a SOCIM. E o processo da reurbanização, ou da para-reurbanização, ela ocorre em consonância com tudo isso. E nós tivemos já a oportunidade de fazer alguns trabalhos, não foram um nem dois, mas alguns trabalhos que envolveram desde a fundação de instituições conscienciocêntricas no Paraná, no Espírito Santo, trabalhos de reurbanização extrafísica através de empresas em Minas Gerais e no Espírito Santo também, e aqui em Foz do Iguaçu e no Paraguai. Então, nós já tivemos experiências pessoais do ponto de vista da pesquisa, que hoje nos traz uma tranquilidade até para que a gente possa estar disponível para levar esse trabalho para uma condição de não fronteiras. Este ano nós tivemos a oportunidade de começar esse mesmo trabalho de mini peça e reurbanização na África. Então, nós temos assim, várias formas, percebemos que os instrumentos são vários, que as consciências amparadoras podem utilizar para que a reurbanização se dê. E aí depende muito da competência e do talento das pessoas envolvidas para que você possa conjugar esforços e contribuir para que essa reurbanização ocorra em menor ou maior porte. É um crescendo. Na verdade, a gente percebe que o que nós fazemos hoje tem uma outra dimensão, mas tudo porque nós começamos lá atrás. Existem alguns elementos, existe um diferencial entre a Consciem que realmente decide aprender sobre reurbanologia, não aprender na teoria, mas aprender na prática, né? Somando teoria e prática. Ela tem um diferencial em relação à macro-minoria da população do planeta. E essa diferença é que proporciona, muitas vezes, a suportabilidade necessária para que ela permaneça resiliente no suporte às pressões holopensênicas, às pressões extrafísicas contrárias ao trabalho de desassédio, de macro-desassédio, né? Então, essa condição tão especial é o propósito de vida ou a programação existencial
Mas antes da gente entrar nisso, de repente, acho que vale a pena nós estarmos conversando aí também com a Simone e com o Fábio, que tem muito a acrescentar. Eles têm um trabalho muito afinizado com isso que a gente tem desenvolvido. Agora, primeiro, antes da gente falar um pouquinho de experiência, como que, Celso, Mari, como que vocês veem o que é reurbanização, né? Que aí para o pessoal que de repente tem pessoal aí de primeira vez, né? O que é reurbanização? Senão o pessoal vai lembrar assim, reurbanizar é botar uma calçada nova na cidade, né? Botar umas árvores, que também é, né? Mas é uma reurbanização intrafísica. Na verdade, reurbanização... O que é reurbanização? Que daí a gente consegue ajudar melhor na resposta do Renan também, né? Debater o que eu... A reurbanização é o ato ou o processo ou até o efeito de se reurbanizar. Você urbaniza novamente. Então, você tem um ambiente, um espaço, uma egrégora, um holopensene, e ele já está viciado em determinados pensamentos, em determinadas emoções e energias. E você precisa fazer, literalmente, vamos dizer assim, fazer um lava-jato, fazer um lava-jato para que você possa reconstruir, desconstruir realidades anacrônicas e dar oportunidade para que novas energias, novos pensamentos, eles possam se estabelecer de uma forma mais pró-evolutiva, mais sadia em determinados ambientes. Então, você pode dotar um determinado espaço de infraestrutura, por exemplo, do ponto de vista intrafísico, para que ele seja reurbanizado. Mas, antes de tudo, as reurbanizações, elas começam nas dimensões extrafísicas. Há necessidade de uma predisposição, do ponto de vista energético e interassistencial, para que as reurbanizações intrafísicas possam ocorrer, até no sentido da gente observar ambientes, por exemplo, degradados, tais quais favelas, que nós temos exemplo no mundo todo, não só no Brasil, e depois de processos de início de reurbanização, você consegue ter esses ambientes totalmente remodelados. Eu lembro de um exemplo muito simples, muito claro, e quem é de São Paulo, eu sou de São Paulo, deve se lembrar, quando nós tivemos a implosão do Carandiru, literalmente o desmonte do Carandiru, que foi um dos piores presídios, né, na história do Brasil, e hoje é um ambiente em que nós temos áreas culturais e atividade de educação, atividades até de pesquisa, e o Carandiru hoje ele não existe mais, do ponto de vista de energia, aquilo foi sendo limpo ao longo dos anos, mas intrafisicamente o ambiente já está muito, 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 muito melhor. Isso é um exemplo de reurbanização que foi feita num ponto específico, degradado, extremamente patológico dentro de São Paulo, e hoje ele não existe mais e não influencia, não interfere intrafisicamente nas ocorrências que fazem parte do cotidiano dos cidadãos. Agora, sobre a para-reurbanologia, só para a gente complementar, é importante dizer que é uma especialidade da conscienciologia, que estuda técnicas, o maximecanismo assistencial e os efeitos dessas reurbanizações, dessas limpezas, né? Dessas, muitas vezes até transmigrações de consciências de um local extrafísico para outro, ou para outro planeta, ou para outro local neste mesmo planeta, ou até mesmo provocando o renascimento, a ressoma dessas consciências para novas oportunidades evolutivas. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Celso e para a Mari. Vocês dois têm perfis diferentes, né? E trabalham juntos há um bom tempo já com o processo de reurbanização. Como é que isso funciona na prática aí? Como é que é essa interação? Como é que isso funciona? E como é que isso gera resultados nesse processo aí? Eu acho que é questão de princípios, né? Aquilo que a Mariana já estava falando, da disponibilidade em primeiro lugar. Eu acredito, né, voltando aí no princípio da descrença, que nós já estamos pré-determinados a alguma coisa. Quer dizer, o nosso curso intermissivo já nos leva, desde muito jovem, a sei lá, buscar um caminho, né, um rumo que seja uma missão. Eu lembro que desde muito
pequeno mesmo, quando me perguntavam o que eu queria ser quando fosse adulto, eu dizia que queria ser um construtor. E, por outro lado, eu gostava muito de mineração, sempre gostei muito de rochas. Desde muito, eu lembro, assim, bem pequeno, eu gostava muito de brincar com pedras, e coisa que agora, sei lá, 20 e poucos anos, eu comecei realmente a mexer com rochas, e a construção veio logo depois que eu fiz engenharia. Comecei a atuar na área imobiliária, né, de construtiva, e as coisas começaram a acontecer até de forma natural, né? Eu não fui buscar, vamos dizer, vou buscar a para-reurbanização, né? A reurbanização acontecia e a para-reurbanização veio a reboque. E muitas vezes o que no começo acontecia é que eu só percebia isso após ter realmente acontecido. Durante ou no início, eu ia sendo conduzido, digo assim, pelos amparadores, né, que me levavam nos locais, ou assim, só para citar um exemplo bem marcante na nossa vida, foi quando nós adquirimos um requerimento para mineração lá em Minas Gerais, e que não tinha aparentemente nada a ver com reurbanização para reurbanização, e começaram a acontecer para fatos que durante, sei lá, pelo menos aí uns 3, 4 anos, começamos a ficar realmente com certeza que aquilo tinha a ver com a para-reurbanização. E hoje podemos dizer com todas as letras, né, que foi realmente uma grande para-reurbanização que ainda está ocorrendo. Foram milhares de consciex envolvidas, consins também, mas mais consciex, onde nós conseguimos ajudá-los, né, de alguma forma, com esclarecimento, fazendo com que elas entendessem, né, o papel delas, que já haviam dessomado, porque a maioria nem tinha conhecimento do fato de estarem com o soma desativado e continuavam atuando como se estivessem aqui. E isso era prejudicial ao ambiente todo e principalmente a elas, porque não conseguiam evoluir. E elas eram muito bélicas. E eram consciex extremamente bélicas, que foram belicistas em outras existências, e continuavam com aquele processo no extrafísico. Então, se criou um bolsão de belicismo lá, muito forte, né? Então, isso para nós foi muito marcante, ainda é marcante, continua lá. Não sei quando que isso vai terminar. Esses processos, quando envolvem muitas consciências, você não consegue de uma hora para outra, não, olha, está limpo, está liberado, né? Uma coisa é você fazer um desassédio de, sei lá, 1, 2 ou 10 consciex que você consegue literalmente colocar embaixo do braço e acarinhá-las, digamos assim, né? Esclarecimento. Agora, quando você tem uma população extrafísica imensa, fica muito difícil pelas discordâncias grupais extrafísicas. Então, a gente via lá claramente grupos antagônicos. Então, você tinha lá grupos, vamos dizer, de índios, indígenas, de épocas diferentes, inclusive, né, vivendo em parabolsões que parecia que eles eram inimigos entre eles, e aí, no meio disso tudo, tinha parapistoleiros, tinha as vítimas desse pessoal todo. Então, todo mundo brincando ainda de gato e rato no extrafísico. E a gente tentando esclarecer tudo isso, fazendo um trabalho de reurbanização e para reurbanização. Enquanto mini peças, né? Enquanto mini peças. A gente foi aprendendo. É que as equipes são grandes, né? Uma coisa que a gente vê ninguém é muito referência, né? Mas assim, dentro daquilo que a gente experimenta, né?
pelo menos que a gente lembra nessa vida, né? No meu caso, por exemplo, foi muito bem disso que o Celso está trazendo, né? De estar mais no ambiente extrafísico, né? Você aqui agindo nessa dimensão, contudo com uma atuação extrafísica que repercute aqui nessa dimensão, né? Então, assim, nessas andanças que a gente faz em alguns locais, Projetado, né? Geralmente eu vou projetada primeiro. Então, assim, não que eu vá sozinha. Não sou eu que escolhi, né? Então, é bem isso que o Celso trouxe. Você é levado, né? Então, eu percebia desde cedo, né? Desde jovem, que ali, sei lá, assim, pelo que eu lembro agora, né? 10, 11 anos, que eu tinha muitas projeções em que eu estava numa equipe mesmo extrafísica e que nós fazíamos resgates, né? Então, esses grandes acidentes naturais que ocorriam, então eu sempre estava lá no meio, né, de uma equipe e pegando bicho, criança, né, adulto, de tudo que é jeito, né, e volitando com eles e levando para determinado local. E eu não entendia muito bem, né, o que isso significava, então, mas eu sabia que de alguma maneira eu estava ajudando. Claro que depois que a gente entra em contato, né, com ideias que falam de um paradigma diferente, né, que falam de todo esse processo, aí ficou mais claro para mim, né, que na verdade não era o meu corpo físico. E era engraçado, sabe, porque eu tinha fobia de mar. Mas, gente, fobia não era medo, eu travava, sabe? Tipo, eu achava bonito, mas a hora que eu me aproximava daquele mar, mais ninguém me fazia entrar. Mas nem um papo. Eu não tinha jeito nem de botar o pé na água, mas eu morria de medo. E parece que tinha uma linha ali que eu não podia passar daquela linha, sabe? E aí foi aí que eu entendi esse processo da reurbanização, sabe? Pelo menos comecei a entender. Foi quando eu tive daí uma projeção. Eu devia ter mais. Eu já estava voluntariando na Conscienciologia, então eu devia ter uns 20 e poucos anos. E eu me projetei e eu estava ajudando algumas crianças, algumas senhoras e tal, e de repente eu olhei, eu estava volitando em cima do mar. E eu volitava em cima do mar e aquelas ondas gigantes, assim, de 10, 8 metros e tal, e tudo escuro. E começou a me dar aquela coisa de novo, aquela emoção negativa, aquela coisa da fobia da água. E eu, não, o que é isso? Não, a gente vai... Então, assim, eu fui baixando minha lucidez, imagina, e eu com as pessoas, assim, né, tentando levar para algum lugar, e de repente me vê que eu tô em cima da água, que eu morro de medo, né, do mar. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E aí uma dessas pessoas que eu tava segurando, que eu segurava pelas mãos e elas vinham assim, daí ela tava mais perto aqui de mim, ela falou, mas você que veio para nos ajudar, agora você não pode sentir medo. Você não tem esse direito. Você não pode sentir medo agora. E aquilo foi tão legal, sabe? Porque aquilo me aumentou a lucidez. Eu, sim, realmente eu não posso ficar com medo agora. E aí eu consegui passar aquilo, né? E aí eu vi que eu fui para uma outra situação, uma outra dimensão, com uma outra equipe, né? E consegui levar aquelas pessoas para outro lugar. Quando eu voltei para o corpo, eu falei, que abestada que eu sou. Como é que eu não lembrei na hora que eu estava fora do corpo? Né? Que eu estava com psicossoma. Eu não ia morrer ali. E isso fez me pensar muito, sabe? Refletir muito acerca das nossas posturas. De você fazer uma auto-reurbanização o tempo inteiro. Do quê? Dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas crenças que não têm razão nenhuma, que são totalmente irracionais, né? Das nossas ansiedades. Então, tudo isso me levou a pensar, Simone, o que você precisa ficar atenta dessas suas inseguranças e medo, que isso não está ajudando a equipe extrafísica e nesses processos que a gente precisa passar enquanto evolução, né? Como é que você vai ajudar com essa fobia, com esse medo? Então, vamos enfrentar isso? E aí foi isso que eu fiz, sabe? Eu enfrentei. Então, intrafisicamente, eu fui no mar. E até pedi para minha irmã, falei, vamos comigo, porque eu preciso fixar isso, né? Que eu não vou morrer de novo com um tsunami, ou seja, o que for, né? E se for, ok, é só o meu corpo físico.
Não é a Simone enquanto consciência, né? E aí isso me ajudou em vários trabalhos também, não só na conscienciologia, porque eu penso assim que você contribuir com o seu melhor, de alguma maneira, para esses processos de evolução dos grupos, de ressignificação dos pensamentos, sentimentos e das energias dos locais, dos ambientes, das pessoas. Não é só a conscienciologia que faz isso, né? Eu acho que cada equipe extrafísica, com a sua especialidade, faz a sua parte, né? Faz aquilo que é melhor, né? Aquilo que ela entende melhor daquilo, né? E aí, Celso e Mário, para mim ficou mais tranquilo, mais fácil vencer minha timidez, meu acanhamento, né? Essas inseguranças que tinham muita dificuldade de falar, de interagir com as pessoas. Eu quebrei essa barreira. Mas não foi por causa de mim, por causa das outras pessoas. Foi pensando como que eu podia ajudar melhor, entende? Então, isso me ajuda muito até hoje. Então, quando a gente foi fazer trabalho no Paraguai, fomos na África, em vários outros locais, eu não fui assim, eu sou a Simone, assistente, que estou chegando aqui para ajudar. Não, vai a N, Simone, entendeu? Porque assim, eu sou muito pequena, no sentido assim, é uma consciência, né? Tipo, quem sou eu, né? Então, eu entro nos locais com a seguinte postura. Oi, gente, tudo bem? Eu vim conhecer vocês melhor. Pode ser? O que a gente pode trocar? E aí, o que eu tenho percebido? Que esse meu jeitão, né? Eu acho que o bom humor ajuda muito, a questão do sorriso para as consciências, sejam elas quais forem, me abre portas. Então, me ajuda a entrar onde for preciso. E esse ano foi bem interessante porque eu tive alguns cases que eu lidei diretamente com a máfia, com algumas máfias. E eu sabia. Mas, assim, eu estava naquele contexto, eu me sentia amparada, tinha sinalética parapsíquica da questão, e eu falei, ok, em que eu posso ser útil evolutivamente aqui para esse contexto, para essas consciências? Porque são consciências urbanizadas, né? Elas estão num processo muito complexo, que nem ética não tem, né? Então, nem o nível básico de ética. Então, assim, naquele momento eu tive que vestir roupa preta, inteira preta, para fazer rapport com aquelas pessoas, né? Mostrar que eu tinha tatuagem e chegar junto e falar, não me enrola não, né? Tipo, tá me dando uma deloque aí? Eu tô entendendo tudo que você tá fazendo. Então, você fala a linguagem daquelas consciências para mostrar que você tem empatia, que você está compreendendo, mas que o teu papel ali é outro. E o resultado foi bem positivo, né? Então você ajudou aquele processo mafioso. Não ajudei o processo mafioso. Eu consegui, de alguma maneira, junto com a equipe extrafísica que me acompanhava, né, fazer link com algumas pessoas que estavam lá naquela situação e que aumentou um pouquinho a lucidez e que elas estavam revendo algumas coisas da vida delas com relação àquele contexto. Mas o tempo inteiro, muito respeito por aquelas consciências, e eu não podia pensar mal delas em nenhum milésimo de instante, porque senão aquilo ia cair na minha cabeça. E foi a mesma coisa entrando em qualquer outro país. Não interessa o local. Entrou, tá entrando, vê se você dá conta, se você consegue não pensar mal daquele local, daquelas pessoas. Isso foi o que está me ajudando, e que daí vem para orientações, né, em forma de projeção, na minha própria TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, né, de doação das suas energias para as pessoas que precisam. Então, vem muita ideia muito clara, assim, de ambientes, de locais e tudo, onde eu posso ir e onde eu não posso. E claro que eu não sou besta nem nada, eu vou testando, né? Eu vou vendo assim, mas por que não pode ir lá? Aí eu mais ou menos checo, deu uma estudada, realmente não dá para eu ir lá. Né? Porque eu tenho algum vínculo de outra vida muito ainda arraigado, às vezes uma interprisão, alguma coisa assim, que realmente naquele momento não dá para ir lá. Mas dá para ir em outros locais, você vai comendo pelas beiradas, né?
Então, assim, no que eu passei por enquanto é isso, assim, são essas diretrizes que eu sigo, né? Então, muita questão da diplomacia mesmo, né? E aí para uma paradiplomacia é um pulo, né? Porque você vai entendendo os contextos multidimensionais dos grupos extrafísicos, das consciências que estão ali já sem corpo físico, e é a mesma coisa. Só tá sem o corpo físico, mas o jeitão de pensar, de andar e de falar é igual, é o mesmo. Então, a gente precisa ter empatia pelos outros, pelas consciências. Gostar de consciência, né? Não ter preconceito com o nível evolutivo dela. Se ela come vaca, você não come, entendeu? Acho que cada um tem um nível. A gente, tendo respeito por elas, fica mais fácil de você entrar e, se for o caso, ajudar de alguma maneira. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Não sei se... E corroborando aí que eu senti que vocês também... vem mais ou menos dessa forma, né? Antes de abrir aqui para as perguntas para o pessoal, eu queria tocar num assunto que eu acho que é um assunto primordial, que envolve principalmente a maior parte dos participantes que estão aqui. É o processo da imigração. Né? Como é que seria que os nossos convidados veem essa situação da imigração dentro do processo reurbanológico e para-reurbanológico? Porque, no meu exemplo pessoal, eu percebi realmente uma mudança de holopensene, e foi através dessa mudança de holopensene que eu consegui acessar a Conscienciologia estando aqui fora e não quando eu estava no Brasil, praticamente morando do lado do professor Valdo Vieira. Qual seria a opinião de vocês, os convidados e os nossos debatedores? Bom, tem dois aspectos que me chamam a atenção nisso que você trouxe. Depois eu queria voltar um pouquinho no que a Simone falou, porque ela trouxe algumas premissas muito fundamentais para quem está querendo ir para a prática aí da reurbanização de uma forma muito prática. Então, em relação ao que você colocou agora, tem duas coisas para a gente ponderar. Primeiro, a questão da forma holopensênica, né? Da sua própria vinculação em relação a esse ambiente onde você reside hoje. E que te deu, ou que te permitiu, oportunizou que você pudesse estar acessando e compreendendo a conscienciologia com mais profundidade, né? E mais comprometimento. Por outro lado, tem a questão do próprio nomadismo evolutivo, nomadismo consciencial. E a gente percebe que o nomadismo ele funciona como se fosse uma espécie até de carimbo. É quase que um processo de reconhecimento meritório para aquela consciência que já está num determinado nível de desapego e disponibilidade para poder ir para onde precisa para fazer a interassistência que for necessária. Claro que tem todo o processo de holocarmologia envolvido, grupo carmologia, mas não sei se é caso da gente aprofundar aqui agora. Mas que ser um nômade consciencial evolutivo, isso é uma, como a gente fala assim, é uma medalhinha a mais, isso é. Por quê? O que mais essas consciências precisam é de pessoas liberadas intimamente de uma série de fatores, mas principalmente liberadas com relação ao despojamento consciencial. Quer dizer, se você precisa ir para o outro lado do mundo para poder fazer assistência, por que não? Vai! O que a gente precisa? Qual é o suficiente para que você possa desenvolver a sua ProEx? Ou está num processo de maxi ProEx maior? A gente está nesse momento agora dentro da conscienciologia, né? A gente consolida e está indo para a expansão. Por quê? Porque tem muita assistência para ser feita. É a micro-minoria, feliz ou infelizmente, aí a gente está nisso, então a responsabilidade da gente aumenta mais no sentido de retribuir. Quanto a gente vai retribuir de tudo aquilo que nós recebemos? E não é só nessa vida que não. Então, assim, o fato de você estar aí, de você ter acessado por aí a Conscienciologia, e não como estava perto aqui do Valdo, do professor Valdo, está tudo certo, não vejo nenhuma dificuldade, nenhum problema. É um desafio muito interessante. Isso mostra o grau da sua, para mim, isso identifica o seu despojamento e o grau do seu compromisso com o que tem que ser feito aí onde você está, que eu nem sei o que é que você tem que fazer, mas já está começando, né? E está no colégio de liderologia. Então, é algo que você pensar com profundidade, realmente. Parabéns. Nós temos uma pergunta aqui, a Daniela. Daniela, você quer falar? Daniela parece que saiu do ar. Nós temos Jorge. Jorge, abre seu microfone e faça a sua pergunta, por favor. Oi, ouvindo? Estamos ouvindo, Jorge.
Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Parabéns aí ao grupo da Liderologia pela iniciativa. Parabéns à Mariana e ao Celso pelo despojamento de nos brindar com esse tema, que é um tema também, e a Simone e o Fábio principalmente sabem que eu gosto muito. E dentro do tema da reurbanização, o que eu tenho muita afinidade é o processo da transmigração, né? As transmigrações interplanetárias, principalmente a menor, né? Interessa a maior também, mas no caso a menor. E eu não tenho recordação muito disso de vida passada, mas quem me chamou a atenção disso foi o professor Valdo, que esse tema já me chamava a atenção e disse que eu já tinha trabalhado com isso no extrafísico. E aí foi quando eu me interessei mais ainda, se eu já era interessado, né? E agora, pensando no caso aqui, como você falou bem, Mariana, eu também tenho essa tese de que alguns casos de deslocamento de consciências intrafísicas, eu penso, como você falou aí, são, de repente, a última chance para alguns, né? E que, porventura, possam vir a ser transmigrados. Eu tenho uma hipótese a respeito de duas situações. A primeira é com relação ao Estado Islâmico. Eu penso que muitas pessoas que ressomaram, elas tiveram uma, se é que a gente pode chamar uma diáspora, não sei, o termo talvez fosse esse o correto, mas vamos dizer, eles foram pulverizados no planeta em países, em famílias que tinham uma diferença muito grande com relação a esse radicalismo islâmico. E, de alguma forma, eles estão se reagrupando. Outra vez, lá no famoso califado, quando eles falam lá no Iraque, no processo do governo do Estado Islâmico. Alguns jovens que nasceram na Bélgica, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, no Brasil, inclusive, famílias que aparentemente não têm nada a ver, né? Em tese, pelo menos não tem nada a ver com o contexto, e, de repente, se identificam com tudo aquilo e se encaminham, arrumam dinheiro e fazem tudo para se juntar novamente naquela região. Como se o grupo, como se existisse uma energia daquilo, o grupo, pelas afinidades, pelo holopensene, como você falou, fosse um atrator desse pessoal novamente. E eles caem de novo na mimese e cometem o mesmo erro do passado. Esse é um caso, né? O segundo caso que eu vejo é com relação à imigração do pessoal da Síria. E eu tenho dúvidas se esse pessoal que está indo para a Alemanha, se realmente eles não têm alguma relação, principalmente com a Alemanha. Porque muitos casos ali, alguns imigrantes falam que querem ir para a Alemanha. Você pode até dizer, mas a Alemanha está num processo de desenvolvimento acima do padrão, com relação aos outros países, ao mundo, né? Mas eu tenho uma hipótese, de repente, que eles estão retornando para casa, porque houve muita opressão da Europa com relação àqueles países do Oriente. Segunda Guerra, a Alemanha esteve lá, no passado as cruzadas, e por aí vai. E também houve o processo da peste negra, em que vários europeus fugiram para aquelas regiões e foram acolhidos. E o processo agora não está acontecendo na mesma proporção. Os europeus não estão acolhendo aquelas pessoas daqueles países que no passado os acolheram. Então, eu queria que vocês comentassem alguma coisa a respeito essas duas possibilidades ou hipóteses, né, que eu vejo na minha pesquisa. Primeiro, no caso da, vamos dizer assim, reunião, se é que a gente pode falar isso, do grupo de um islamismo mais radical daquela época, ressomados da baratrosfera, com provavelmente a última chance, talvez, de uma transmigração, visto as atrocidades que eles têm feito, né? E o segundo caso é os imigrantes ali da região da Síria, daquela região toda ali, migrando para a Europa. Como é que vocês veem essas duas questões? É muito bom você ter trazido esse tipo de questionamento, porque a maioria de nós ainda fica muito na questão da teoria em relação a isso, porque nós não conhecemos tanto do ponto de vista extrafísico, nem temos tanta rememoração de vidas anteriores.
pretéritas. Na prática, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre aquilo que nós já conhecemos, até tivemos a oportunidade de debater com o professor Valdo Vieira, em relação ao que a própria Conscienciologia veio fazendo ao longo desse tempo todo. Veja só, primeiro, te dar alguns dados só para você também pesquisando, analisando, Jorge. Quando nós tivemos a Revolução Francesa, e ali um pouquinho antes da Revolução Francesa, nós tivemos a própria França entrando em, digamos assim, em conflito quase que direto com a Inglaterra para que os Estados Unidos pudessem fazer a sua independência. Então, na realidade, quem avalizou a independência dos Estados Unidos foram os franceses. Tá Isso certo? Eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Exatamente, aquela época, né? Isso daí, na nossa pesquisa aqui pura existencial, mostra que provavelmente isso deva ter sido a gota d'água para o que estourou na sequência, porque já vinha no crescendo. Por que no crescendo que eu digo a própria, digamos assim, o limite de algumas condições de sistemas políticos, de governança, de miserabilidade que existiam naquele período. Só que, se você parar para estudar história, e se você der uma estudadinha com um pouquinho mais de profundidade no Homo sapiens pacíficos, você vai observar que, nesse período, houve, literalmente, digamos assim, a leva, a transição, as primeiras cons-réus realmente bastante patológicas, elas foram retiradas da Europa nesse período. E elas foram levadas para os Estados Unidos, que era um continente novo, exatamente para que elas pudessem ter uma nova oportunidade num ambiente que já não era tão caótico e tão viciado quanto a Europa naquele período. Isso já faz alguns séculos. Tá? Então, essas consciências, digamos assim, elas não foram transmigradas direto do continente europeu ponto cometa. Elas tiveram a oportunidade de ressomar e esse pessoal é que colonizou os Estados Unidos da América. Então, a gente tem que olhar para observar os traços de culturas, de holopensenes, para a gente poder fazer esse cotejo. Isso é uma coisa. E daí você entende o que é os Estados Unidos hoje, do ponto de vista da própria patologia. É a maior potência mundial, mas, ao mesmo tempo, você tem uma cons-réu governando essa potência. Então, a gente tem que prestar atenção, muitas vezes, nos fatos, só que tudo remete ao que aconteceu antes. O caso que o Celso estava contando aqui, da Reurbex, é a mesma coisa. Aquelas consciências, aquelas cons-réus e as cons-mens que estavam no processo de interprisão na prática ali, e era um processo de conflito onde elas ainda interferiam intrafisicamente, inclusive fazendo ameaças de morte, e nós sofremos essas ameaças durante vários anos, né? Não foram uma, nem duas, nem três vezes, então a gente sabe como é que isso funciona, e nós fomos aprendendo, porque ninguém nos avisou antes, a gente foi aprendendo na prática como é que essas coisas acontecem, e claro que você tem um amparo de função proporcional para que você possa fazer o papelzinho ali da mini peça, naquele momento que precisa, para ajudar nesse desassédio todo. Agora, além disso, que culminou e nós temos digamos assim, um pedaço da rocha exatamente no bunker extrafísico dessas consciências, isso daí está hoje no meio do CAEC, é um monumento à paz. Aquilo foi retirado de um determinado lugar de propósito, aquela pedra não foi tirada, aquele pedaço de rocha de 24 toneladas não foi tirado de um lugar qualquer. Aquilo ali foi extraído exatamente do ponto mais nevrálgico do processo do poltergeist. Para quê? Para que a gente pudesse ter um rapport continuado aqui dessa Cognópolis e todo esse trabalho de centralização hoje, de desassédio da Conscienciologia em Foz do Iguaçu, para lá, porque o processo lá é grande e a coisa continua. A questão toda é energética. A Aracê, quando foi fundada, quando nós fomos para lá em 2000, o professor Valdo virou para a gente e falou assim, olha, agora que o SEAC aqui está mais coordenado, estou vindo do Rio para cá, agora vocês vão para o Espírito Santo. Era tudo que eu não queria ouvir, porque a gente queria ficar com ele. Nós ficamos anos esperando que ele viesse, quando ele veio, ele mandou a gente para lá. No meio do mato, um lugar que não tinha nada. 25 quilômetros de qualquer ponto de civilização. Então, fomos para lá de novo. Não tinha água, não tinha luz, e só tinha mato, não tinha estrada, não tinha nada.
E aí a gente foi para lá em 2000. Em 2001 fundamos a ABAC com outro grupo de pesquisadores também pioneiros. E o pessoal, mesmo o pessoal que tinha começado o CAEC aqui e outros que se agregaram, quer dizer, um pessoal realmente de habilitado. Só que o que acontece? Passaram-se os anos e a dificuldade lá era muito grande. Nós fomos observando alguns fatos intrafísicos dos municípios ao redor de onde se localizava aquela IC. E um dia eu mesma cheguei para o professor Waldo e falei, professor Waldo, como é que é isso aqui? Primeiro, nós estamos lá? Por que a gente está lá? Na prática, né? Porque a gente está do lado de uma cidadezinha profundamente católica, que é Venda Nova do Imigrante, quer dizer, tem uma série de talentos, o lugar é belíssimo, pessoas maravilhosas, mas aquilo ali era um lugar que não desenvolvia do ponto de vista das consciências. O processo da Igreja Católica é muito, muito, muito forte lá. E aí ele virou e falou assim, aquilo ali é um feudo, aquele povo ali é meu povo, é o pessoal da Itália. Praticamente foram transplantados da Itália para cá. E ainda falou assim, cuidem bem deles. Eu falei, caramba, falei, legal, você mandou a gente para lá para cuidar do povo seu, é isso? Tá tudo certo. Né? Tamo junto, né? E aí eu falei assim, mas o que tem mais nisso, né? Não é só o feudo, porque a IC, ela não estava localizada em Venda Nova, ela estava localizada a 25 quilômetros e longe de tudo em outro município. Era de alemães, né? Aí eu falei para ele, mas o que mais tem lá? Aí ele falou assim, bom, o povo que está por lá, que está ressomando, é o pessoal da Segunda Guerra Mundial. São oriundos da Segunda Guerra Mundial. Foram dessomados durante a Segunda Guerra Mundial. Claro que esse pessoal da Segunda Guerra Mundial não começou na Segunda Guerra Mundial. O processo para eles estarem já no conflito intrafísicos na Segunda Guerra Mundial, porque eles já tinham a ver com isso anteriormente. E aí ele falou assim, olha, esse pessoal, todos os que estão melhorzinhos, ainda fala assim, os melhorzinhos, que já não estão presos a nível de conflito naquele ambiente da Europa, quer dizer, já dá para tirá-los de lá, eles estão ressomando lá no Espírito Santo, naquela região. E eles precisam ser acolhidos. E aí eu comecei a entender, eu falei, caramba, olha só, por isso que tem o Museu de Guerra, e eu lembro que eu levei o folder na época que inauguraram o Museu de Guerra, próximos de nós lá, alguns quilômetros, né? Acho que talvez 15 quilômetros, não sei, menos, e só com objetos autênticos, usados durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo que você puder imaginar de tranqueira e patologia estava lá. Aí nós trouxemos, olha aqui, Valdo, você está falando agora da Segunda Guerra, aqui, o que já está ali perto? Ele falou, tá vendo? Falei que o negócio não era complicado? Está aqui, ó, o povo está aqui. Então, o que você teve na Segunda Guerra Mundial? Você teve a Itália, você tem Venda Nova do Imigrante. Você teve os alemães, Domingos Martins, que é onde está a Aracê. E nós tivemos os japoneses. Tem lá um condomínio que, inclusive, o imperador lá, Hirohito, tem uma casa. Então, é um condomínio. Que coisa, hein? Então, veja assim, quando a gente fala em reurbanização, a gente pode ficar aqui uns 10 dias falando disso, contando, porque a gente tem que juntar as pecinhas. Reurbanização não é uma coisa simples, é algo complexo. Tudo que a gente tenta fazer para só simplificar não dá certo. Por exemplo, essas consciexes, Jorge, lá da Reubex de Minas, essas consciexes, a hora que a coisa ferveu mesmo, não foi agora, não. Ferveu no século XIX, quando chegou Dom João para cá, e ele pegou e assinou 3 vezes um decreto de exterminação dos botocudos. E isso foram alguns milhares de pessoas que morreram na época, né? Índios e soldados. E não só de Portugal, também de outros países. Então, assim, enquanto ele não acabou e não dizimou, ele não parou, só que não adiantou nada. Porque no que ele dizimou, as consciências se aglutinaram no bolsão extrafísico. Segundo o professor Valdo, o evoluciólogo, o Alvo, que estava responsável por esse trabalho especificamente, e sei lá, serenonas ou serenões que estavam envolvidos nisso, eles estavam há muito tempo planejando furar aquilo ali. Então, assim, o papel do Celso e o meu foi de ser boi de piranha. Dá para entender? Quando a gente fala mini peça, não é aquela coisa bonitinha, não tem status nenhum nisso. É tipo assim, ó, é tu que vai lá, tem que jogar um na frente ali para os outros irem atrás. Foi isso que aconteceu. Abridor de caminho. Mas Aí a gente pergunta assim, quantos estão dispostos a virar boi de piranha se necessário para que você possa fazer assistência maior para todo mundo que precisa? Você entendeu? Então, assim, é fantástico. O aprendizado não tem preço.
mas assim, a realidade da evolução como ela é. Então a gente tem que se preparar. O que eu queria falar da Simone aqui, das premissas que ela trouxe anteriormente, primeiro foi em relação às crenças. Ninguém vai ser um reurbanizador ou assistente de reurbanização, o nome que vocês quiserem dar, se não tiver uma coisa, muito pouca apriorose. Se for uma pessoa com muito apriorismo, ela não consegue, não é que ela não quer, ela não vai dar conta, ela não aguenta. A hora que passar, como passou por nós, até pelo Celso, extrafisicamente e intrafisicamente, quando passa um pistoleiro, um assassino, alguém que matou e foi morto, você vai fazer o quê? Se você não conseguir entender que tem uma consciência ali por trás e que ela precisa ser assistida, que ela precisa ser acessada, não vai rolar. Imagina se a gente fosse fazer isso em relação a todo aquele pessoal da Segunda Guerra Mundial lá. Tinha gente que a gente via, assim, você passa pelas pessoas na rua, você percebe. Eu lembro que eu tive projeções, você tem uma ideia? Em 2008 para 2009, o Celso acabou assumindo lá a Secretaria-Geral da ARACE por uma série de crises que ocorreram positivas, quer dizer, mudanças que precisavam ocorrer lá na instituição. E eu lembro que algum tempo depois eu tive uma projeção. Não, antes disso, o professor Baldo virou para a gente e falou assim, quando o Celso assumiu, falou assim, olha, vocês vão fazer uma coisa lá, vocês têm uma missão, vocês vão colocar a Aracê no mapa, vocês vão abrir a Aracê de tal modo que nunca mais ninguém possa fechar. Ele falou desse jeito. Quando ele falou em fechar, é no sentido de fazer aquilo ali um grupo fechado, não sei se eu consigo me explicar. Assim, a Conscienciologia não pode ser algo que fique fechado. A Conscienciologia ela tem que ser algo que abre, ela estende o tapete para que as consciências cheguem, tanto os intermissivistas quanto aqueles que precisam ser assistidos possam ser acolhidos. É para isso que a gente serve. Só para isso. Consciência e consciência. Consciência e consciência. Obrigada. E se tiver tiver julgamentos negativos, preconceitos, pensar só dentro da caixinha, aí fica difícil. A vida real mostra que as pessoas têm. E às vezes tem relação até com quem convive com você. Não precisa achar que você vai ter preconceito com alguém estranho, não. Às vezes é alguém seu do trabalho. Então, onde formam os grupinhos dentro do grupo maior, é o grupo A não se dá com o grupo B, o grupo C é de radical, o grupo D é do... Assim, não existe, gente, não existe. Em reurbanização, essas coisas têm que ser desconstruídas. Senão você não faz. Você tem que conseguir transitar em tudo isso, abençoando todo mundo. Mas não se envolver para tomar partido. O único partido que existe é o Partido Serenão. Sabe qual que é esse? É o Partido da Consciência Sem Fronteiras, entendeu? É isso aí. Mas aí não é nem partido, né? Porque o que é partido não é inteiro, né? Então é o inteiro... Não é no sentido de partido quebrado. É no sentido assim, tem um lado para a gente que tem que estar, tem que ser do lado dos amparadores, daquela assistência, seja qual for. Às vezes a gente não tem visão de conjunto, né? Então, eu concordo com você quando você está falando essa questão do apriorismo, e eu acrescento uma coisa, se você concorda. A questão, nesses casos, quando você fala de consins ou consciex patológicas, que a gente possa ter um nível de sobrepairamento, que é uma das características do evoluciólogo, quando ele vai fazer essa entrevista, quando ele vai fazer essa análise, porque ele não se deixa envolver por questões emocionais, sejam a favor ou contra. Ele entende que é uma consciência que está em evolução. E, para isso, ela tem ainda os seus momentos de tropeço, momentos até de grave patologia, mas que, vislumbrando mais para frente, ela vai poder reverter isso tudo. É lógico que, naquele momento, ele não vai compactuar com isso, pelo contrário. Mas ele também não condena, porque ele sabe que ela está no melhor momento dela. Parece que não, mas é. Ela é a última versão dela ao longo de, sei lá, 50 mil anos nesse planeta. Ou de outro. Peraí. Vamos voltar. Essa frase que você trouxe agora, eu falei muito em aulas durante muitos anos. Você é a melhor versão de você hoje. Isso. Mas não necessariamente isso é assim. Existem casos, inclusive, de regressão do ponto de vista de comportamentos, posturas, pensenes, e a gente pode observar isso todo dia em todos os lugares. Então, assim, a gente é a melhor versão quando chega aqui, mas o que você faz com essa versão ao longo da sua vida é outro departamento. A gente pode até sair a maior ou pode sair a menor. Sim, mas alguns pontos que eu quero dizer assim, alguns pontos, provavelmente, você melhorou. Vamos supor que a pessoa tem 1000 pontos.
Ela pode regredir em alguns, mas em alguns ela já deu uma estabilizada, se é que a gente pode dizer, né? Mas depende E outros ela do que pode... ela recebe. Jorge, assim, ó, só para a gente simplificar, um evoluciólogo não é que ele aposta no futuro da consciência porque ele compreende tudo isso, não. Ele tem uma coisa na mão que nós não temos pela nossa limitação de visão. Ele tem uma coisa chamada aqui, ó, ficha evolutiva. Também, O isso. evoluciólogo, ele vai ensinar você, ou ele vai me analisar por um negócio chamado FEP. Então, por ali, ele tem noção de tendências. Então, por exemplo, qual é a tendência do Jorge de hoje para as próximas 3 vidas? Qual foi a tendência da Mari nas últimas meia dúzia de existências e nas próximas? Ele sabe por ali. Porque a gente mas nesse ponto que eu quero dizer, porque uma vez o Valdo me falou assim, você já parou para pensar que há 1000 anos atrás um serenão estava de olho em você? E eu levei aquilo para casa para pensar. 1000 anos atrás, com certeza, o meu processo patológico era grave. 1000 anos atrás, em relação a hoje. Mas cai nisso que você está falando. Ele deve ter visto alguns traços de liderança, algumas coisas, uns traços, vamos dizer, fortes, que poderia estar sendo usado de maneira, naquele momento, anticosmoética, mas que no momento da virada, aquilo se tornaria um trafor dos melhores. Isso aí. Entendeu? É nesse ponto que eu quero chegar. Mas ele não se envolve. Ele sobrepaira o processo, vislumbrando que aquela pessoa um dia vai liderar de novo aquele grupo e vai fazer um ressarcimento, uma reconstrução, algo que ele vai recompor. E isso aconteceu com todos nós, né? Deixa eu aproveitar que você falou uma coisa muito importante, só para não deixar de fora no debate. Eu não sei até que horas que nós temos aqui, em função da... A gente tem que ficar atento também, porque tem outras pessoas que querem perguntar. O debate está bastante dinâmico, está interessante, está começando a subir a temperatura. Eu tenho dúvida. Boa, Marcelo. A gente entende por que o YouTube deu pau, ele não ia suportar. Não. E na Suíça subir a temperatura é importante, hein? Muito importante. Deixa eu só falar uma coisa, aproveitar esse gancho aqui, então. É uma questão, quando a gente está falando de reorganização, ser líder ou ser liderado são duas faces da mesma moeda. A gente não pode esquecer disso. Tá? Não existe um status de o líder, não é nada disso. Em reorganização, a gente literalmente funciona dentro de um mecanismo que vai fazendo com que, digamos assim, o fluxo das sincronicidades ocorra. O papel da gente digamos assim, ó, chutando a bola, vai chutando a bola, passe adiante, encaminhe, assiste, no que precisar. Nem sempre a gente tem visão de conjunto do final, fazer assim, você é o líder. Não é nada disso, não. As lideranças das reorganizações são extrafísicas. E são extrafísicas porque eles têm a visão de conjunto macro de tudo aquilo que está acontecendo. Então, há momentos que você intrafisicamente até faz um papel temporariamente de líder de uma situação A, B, X ou Y. Mas o tempo todo nós somos liderados, literalmente, por essas consciências separadoras. Então, a gente tem que desconstruir a coisa mais séria, o que a Simone vem falando, e o pessoal desde o primeiro debate, a autoliderança. Porque uma pessoa que não tem minimamente uma autoliderança cosmoética adequada, suficiente, como é que ela vai querer entrar numa engrenagem dessa que é tão justinha? Ela precisa desenvolver a autoliderança, precisa desenvolver o discernimento para poder ficar o quê? Mais disponível e mais despojada para aquilo que precisa fazer, e não o que ela está querendo fazer exatamente. Passa a bola, porque tem mais gente querendo perguntar aí. Tem agora aqui o Marcos, do Rio de Janeiro, ele vai fazer uma pergunta, depois o Rafael Seidel e depois o Sebastião. Vamos lá, Marcos. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Bem. Bom, excelente debate, ótimo tema. Realmente gera bastante energia esse tema. Se quiser ligar a câmera, pode ligar, tá? Ah, tá. É porque eu estou em casa aqui, tá? As crianças estão aqui em volta, eu não estou num ambiente bem auto-organizado. Mas vamos lá, deixa eu tentar ser breve aqui. Tem um ditado popular religioso que diz que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. O professor Valdo já falava isso de outra maneira, né? Que quanto mais desassediado, mais assédio você vai ter. Eu percebo que durante o processo de autoinversão na condição de consciência cobaia, às vezes dá para perceber que quanto mais você autossupera um temperamento seu, patológico, mais você acaba atraindo consciência e consciex, que têm o mesmo temperamento, em busca de assistência. Então, eu gostaria de que vocês comentassem sobre a relação holocármica no processo de Reurbex.
Olha, é por aí mesmo, tá? Você me lembrou, inclusive, dos experimentos dentro do Serenário, o laboratório Serenário. Ele é muito interessante porque ele traz num espelho, sem outras pessoas próximas, tudo isso que você está falando agora. Quanto mais a gente supera determinados traços de temperamento, porque isso, no fundo, é o que vai fazer diferença entre nós estarmos mais evoluídos ou mais amadurecidos ou não, na hora que a gente fizer a conta, fecha a conta e dessomar aqui, ele mostra que na hora que você consegue ter a autossuperação de alguma fragilidade maior, aí você vai ter o quê? A espiral evolutiva que te traz outros conscientes e consciexes com aquele mesmo traço mais exponencial ou mais expoente, para que você possa não apenas ter, mas que nessa conduta, nessa oportunidade, você possa ser o amparador daquela consciência. E parece que é assim que vai aumentando o nosso espectro de assistência ou de interassistência multidimensional. Por isso que se diz assim, todo mundo que chega para você assistir tem alguma coisa a ver contigo, do ponto de vista de evolução, de trafores, de trafares, de holocarmologia, de para-história, de vinculação, seja mais positiva ou mais patológica, mas tudo tem a ver. O Valdo mesmo dizia, não só ele como outros grandes pensadores, né? Não tem uma folha que caia de uma árvore que não tenha uma razão, não tem um porquê. E isso, em relação à assistência, é muito pontual, é muito forte. Parabéns pela sua reflexão, porque é exatamente... Olha, tem gente que leva anos para entender isso que você falou agora. Parabéns, é por aí mesmo, que a gente passa... Agora tem o Rafael Seidel, inclusive, a gente teve com ele no mês de julho, agosto, né, aqui na Suíça, em Genebra, fazendo um passeio para-reurbanológico. Ele fez uma pergunta, a gente está começando a criar algumas atividades aqui nesse sentido. Legal. São passeios para-reurbanológicos, né? Que é muito interessante. Pode convidar a gente, viu? Pode convidar a gente de vez em quando. Fiquem à vontade, todos vocês. De antemão, eu vou fazer um convite para o ano que vem, que é o Encontro dos Intermissivistas, em Estrasburgo, novembro de 2018. Estão todos convidados. Obrigada. Alô? Boa tarde, está me ouvindo? Sim, Rafael. Tá, é muito interessante o debate. Eu fiquei curioso, na hora que vocês falaram ali sobre o Espírito Santo, e me veio à mente aquela questão que teve em fevereiro, da crise de segurança pública, né, que saiu no jornal, teve bastante repercussão. E eu queria saber, assim, como que vocês têm alguma hipótese, ou como que vocês acompanharam esse processo do ponto de vista, assim, extrafísico e da urbanização. E se vocês podem falar um pouco também sobre o Holopensene, assim, do Espírito Santo, porque eu não conheço e fiquei, assim, me chamou a atenção aquelas notícias em fevereiro, né? Então é isso, essa aqui seria a minha pergunta. Eu lembrei de uma coisa, até vou falar ao vivo aqui, e o Celso complementa se ele julgar necessário. O Espírito Santo é um estado pequeno, depois de Janeiro, Bahia, espremido entre o Oceano Atlântico e Minas Gerais, quer dizer, é uma tripa, né? Uhum. E eu vou dizer uma coisa, olha, eu já viajei muito, já dei aula em muito lugar, e aquele ali é um dos lugares mais difíceis, assim, para nós trabalharmos. Eu e o Celso ficamos lá 14 anos fazendo a construção junto com os nossos colegas todos da ARAC, porque a gente sabe que aquilo, nas próximas décadas, deve se tornar realmente uma Cognópolis. Então, a estrutura toda de fundação e de botar muita energia lá foi para isso, e é para isso de todos, né? A intenção de todos. Agora, tem uma coisa que é séria, quando eu fui para lá a primeira vez, na verdade, quando o Valdo disse vá para o Espírito Santo, ninguém queria ir. Tá? Uhum. Só se disponibilizaram 3 pessoas. Eu, o Rion Braga e o Tadeu Ataíde. E ninguém mais quis ir para o Espírito Santo. O Tadeu já era de lá. O Tadeu era de lá, mas assim, ele se disponibilizou a estar fazendo esse trabalho de abertura de Espírito Santo. Ninguém queria ir para lá, porque aquilo geralmente era considerado assim, um estado menos privilegiado, não era o Rio, estava distante de fora, o Valdo estava mudando para cá, quer dizer, aquilo ali era quase um ponto de interrogação, e sabe lá o que ia acontecer. E nós fomos, e nós demos o primeiro curso de Conscienciologia Aplicada no Hotel Senac, Ilha do Boi. E nós tivemos mais ou menos uns 30, 40 alunos, mas muita dificuldade para fazer essa turma.
Só que nós demos esse curso durante 2 anos. E esse curso, nós dávamos sempre numa sala, no andar térreo do hotel Senac. E muitas coisas naquele período que nós começamos, foi na década do ano 2000, por ali, 2000, 2001 foi fundada a Aracê. Então, nós começamos em 1999, 2000, 2001. Nesse período, eu não sei se vocês se recordam, mas teve uma crise muito séria no Espírito Santo a respeito de corrupção política e econômica, desvios de verbas. Né? E assim, nós não conhecemos quase nada de lá. Agora eu estou te vendo. Pronto. Ah, sim. Legal, Rafael. Melhorou muito. Arrumei o cabelo aqui e liguei a câmera. Então, assim, nós tivemos um problema lá de corrupção. Isso saiu a nível nacional, foram semanas, né? E, de repente, nós estávamos chegando para o curso, acho que foi a penúltima aula do curso, a última, eu não me recordo agora. E eu lembro que, assim, nós demos a aula no final de semana, saímos no domingo, voltamos para Foz do Iguaçu. No dia seguinte, na segunda-feira, estourou tudo que tinha que estourar de corrupção. Agora, o mais interessante para nós é que assim, o processo foi deflagrado no sentido de judicial e de decisões. Você sabe aonde que o negócio estourou e fez com que aquilo viesse à tona? Na sala onde nós demos o curso durante 4 anos. Na sala. Não foi no hotel, não foi dentro da sala. Então, a gente parou e pensou, falou, nossa, olha isso aqui. É lá que foram tomadas as decisões. Todas as decisões dos promotores, toda a decisão do processo judicial para prender os corruptos, para estourar, tudo foi na sala. Nós passamos mais 2 anos indo ali, uma vez por mês, no final de semana inteiro. Foi que ano esse processo? Preparado. Hã? E foi que ano esse que estourou, esse daí? Foi no ano de, acho que foi 2000, 2001. Ah, 2001. Uhum. Ah, eu acho que foi no primeiro lugar, foi? Não, foi antes. Vê se você... O Celso, daqui a pouco ele lembra, ele é bom de dados. Eu só estou te falando assim, nós passamos quase 2 anos preparando um ambiente, sem a gente saber, tá? Uhum. Para que viesse ali a coisa dos amparadores e comece a eclodir. Isso que está acontecendo a nível nacional, começou lá em 2000, a gente já estava fazendo. Tá certo? E aí, saímos disso. Aí eu vou falar com o professor Valdo de novo. E aí nós perguntamos, nossa, olha que coisa séria. Vamos seguir isso aqui desse jeito, assim, assim, assim. É muito complicada a coisa do poder. Bastante forte. E aí ele virou para a gente e falou assim, eu nunca mais esqueci disso, falou assim, o Espírito Santo é um espírito pequeno, mas do ponto de vista da ânsia pelo poder e pela corrupção sistematizado, ele é um dos maiores cancros que existem no Brasil. É um dos maiores locais em que precisa se fazer esse nível de desassédio. E nós não sabíamos disso. Então, você imagina, para a gente, por isso que você começa a entender para que você vai e monta uma IC que tem que virar uma Cognópolis para poder fazer um desassédio de monta. Mas aquilo que a Aracê hoje está virando, e mas daqui a algumas décadas vai estar muito melhor ainda, isso daqui começou lá atrás. E eles começaram a ter que estourar um processo de corrupção institucionalizada para poder limpar. E nós fomos para lá sem saber de nada. Vários professores foram, muita gente deu a sua energia ali para que isso acontecesse. Isso é reurbanização. Lá não era só corrupção, né? Era morte. Tinha a coisa da matança. Eram muitas mortes, inclusive mortes de juízes, comandantes de polícia, foram 2. Eu acho que 2 ou 3 promotores também foram assassinados. Uma série de assassinatos. E quem deflagrou, que deu o ok, o aval para isso, foi o atual governador, Paulo Artung. Na gestão dele é que ele liderou esse processo, e aí ele também foi ameaçado, e ele falou, eu não tenho medo de morrer, e ele prendeu todo mundo. Ele que mandou prender todo mundo, inclusive, que ela está falando do Zé Carlos Grátis, que era o tipo assim, um Cunha da vida, né, que a gente tem hoje ele preso. O Zé Carlos Grátis ficou muitos anos preso, hoje ele está em liberdade, sei lá, provisória, não sei como é que ele chama, mas ele foi expurgado do poder, né? Que ele era também o presidente da Assembleia, né, como deputado, e ele comandava
verdadeira quadrilha lá no Espírito Santo. Bom, enfim, a gente só está falando Então, isso para a gente entender assim, como é que esse processo de reurbanização ele vai se construindo. Não é algo que acontece de uma noite para o dia. Então, você tem que ter pessoas disponíveis. Às vezes, a gente nem sabe direito o que a gente vai fazer no local. Mas é o que o Celso, o que a Simone falou também. Chegando ali, você começa a ter mais acesso a informações. Você começa a entender o que, para quê, por quê. E veja o que você pode fazer de melhor enquanto estiver dentro daquele ambiente. E o melhor é que você já não precisa estar mais. Aí você é liberado, né? Isso vai acontecer no projeto. Agora a gente tem a pergunta do Sebastião. O Rafael ainda quer fazer alguma pergunta? Não, era isso só. Obrigado, então. Obrigado você, Rafael. Um abração aí. Abraço. Sebastião, por favor. Sebastião, eu acho que dá para ele fez a pergunta por escrito. Você quer ler a pergunta dele, Privilati? Posso ler sim. Ele fez duas perguntas, né? Eu vou ler aqui. Entendendo aqueles combates extrafísicos observados como uma guerra holopensênica, antagonismo em fase de ação bélica, alguém tem observado algum caso de escalada bélica dessas guerras de pensamento? Essa foi a primeira. A segunda, pode ler, vamos ler as três então, que aí acho que deve ter consequência, né? Vamos lá. As imigrações que a Europa está recebendo está mudando a demografia política dos países que ficaram abertos a isso. Porém, quem chega traz uma cultura espiritual, ideológica e politicamente incompatível com o mundo ocidental. Qual é a relação conhecida entre a reurbanização e o futuro da Europa? Não foi só essa. Depois tem a pergunta da Cláudia. Quer dizer, uma colocação da Cláudia. Tá. Pode. Alguém quer responder? Quer que a gente responda? Podem comentar, vocês. Ah, é? Tá bom. Então, vamos ver. Tem uma coisa muito importante que está escrito em livros tratados por Oswaldo Vieira, e ele reprisava isso várias vezes nas tertúlias, inclusive, e ele afirmava para nós, e na época nós nem entendíamos direito, ele dizia assim, olha, antes de tudo melhorar, tudo vai piorar muito ainda. Porque ele dizia assim, muitas cons-réus precisam ser ressomadas. Então, mais ou menos, acho que por mais uma, deixa eu ver, nós estamos em 2020, quase, por pelo menos mais 3 a 5 décadas, nós ainda vamos ter uma intensificação de toda essa questão conflituosa no planeta todo. Ele falava isso no início da década de 90 e a gente ficava, mas será possível? A Conscienciologia está aqui, a gente está dando aula, nós estamos querendo expandir, como é que pode piorar? Né? A gente está vindo para ajudar a desassediar. Mas o piorar não é no sentido de que as coisas estão realmente num prejuízo cada vez maior. É porque para você fazer o trabalho de reeducação, para que você possa agilizar a evolução dessas cons-réus, e nós já fomos cons-réus, então não são eles ou nós, somos todos nós, né? Para a gente fazer isso, a ressoma ela é inevitável. Então, a gente precisa, na verdade, de um processo de abertismo consciencial muito grande para entender o momento pelo qual o planeta passa. E para a gente chegar daqui a 100 anos, ou mais um pouco, menos um pouco, àquilo que está se denominando hoje de Estado Mundial, onde se prevê, dentro da era consciencial, e aí a gente acessa isso, nós temos os 700 experimentos, nós temos no Homo sapiens reurbanizados, nós temos no próprio Pacíficos e outros tratados e livros, a gente vai precisar de uma coisa chamada derrubada de fronteiras. Então, apesar de parecer negativo essa imigração e, às vezes, a rejeição de um lado, a incompreensão, mas, de um certo modo, é como se a gente parar para analisar por hipótese, é como se as consciências estivessem sendo levadas a ter que interconviver. E essa interconvivência, a gente já sabe que ela não vai ser desfeita em pouco tempo, não dá. Exatamente pela condição de belicismo em alguns locais do planeta. Então, uma coisa que é positiva e não é negativa é essa miscigenação. Isso para que a gente possa equalizar, diminuir os apriorismos, para a gente conseguir um determinado grau de maturidade, pelo menos na média da população do planeta,
essa mistura, essa mescla, ela é fundamental. Então, no meu entendimento, não está piorando. No meu entendimento, essa é uma transição, é uma etapa necessária para que daqui a algumas décadas, ainda vai complicar mais, mas daqui a algumas décadas a gente possa estar num outro patamar de permitir alguém completamente diferente do seu lado e que você não estranhe nem se incomode por isso. Hoje, se a gente parar para olhar, gente, até no Brasil, quem está acompanhando notícias, a gente percebe que está um grau de intolerância tão forte, como eu nunca tinha visto nem no nosso país. E não é uma coisa assim, olha, não era assim, ou era e não apareceu, não. Hoje está muito forte, as pessoas estão se manifestando mais, de uma forma mais patológica ou mais sadia, mas elas estão se expressando mais. E quando a pessoa se expressa, isso é positivo. Agora, enquanto elas não souberem que existe a possibilidade da autorreorganização, que existe a possibilidade de você realmente promover uma alteração do seu temperamento para melhor, para uma condição mais pacífica, as coisas vão demorar mais um pouco para ocorrer. Então, acho que o papel nosso, enquanto intervencionista, no sentido da retribuição, é dar o nosso exemplo no sentido daquilo que nós podemos melhorar em nós primeiro. Depois, aquilo que a gente possa fazer para contribuir na transformação das comunidades onde os amparadores estão nos inserindo. Seja por qual motivo for. O que é que a gente pode fazer para melhorar o mundo? O que é que o mundo pode esperar da gente? Então, inclusive, ontem à noite eu estava vendo um pôster que vocês colocaram, um banner eletrônico sobre o complementar do Liderologia. Eu falei, caramba, olha a veia aqui, é perfeito aqui. E é perfeito com o que a gente está conversando hoje. Quando vocês dizem assim, o que é que o mundo pode esperar de você? Eu falei, caramba, quem é que não pensou nisso aí? Do que eu posso fazer? Né? Qual é o meu papel de retribuição? Ser líder nessa história toda não quer dizer nada, é um pedacinho. Tipo assim, qual o exemplarismo que eu vou dar? E é claro que eu tenho que ser um autolíder. Os amparadores precisam que essas consciências, elas precisam de pessoas mais definidas. Definidas no sentido do quê? Do posicionamento pessoal. E Mari, tem uma coisa interessante daquele folder ali, ele comunica muita coisa. Muito. Uma coisa interessante daquele folder é que você pode fazer a diferença mesmo no deserto. Naquele folder ele mostra as pessoas andando no deserto, né? E perguntando, né, qual a diferença que você pode fazer no planeta, né? Mas o que eu vou fazer no meio do deserto, né? Mas extrafisicamente não existe deserto, né? Exato. Exatamente. Você vê o que está implícito, né? É. Então, quando a gente fala assim, o que a gente pode fazer para contribuir na reurbanização, às vezes não é o que está explícito, é o que está implícito em você. Na verdade, a pergunta que a gente pode fazer assim, é o que é que você quer fazer? Porque a gente sempre quer dizer, o que é que podemos esperar de você? Não, o que é que você decidiu fazer da sua vida? O que é que você decidiu? Qual é o seu propósito de vida? Se você não sabe qual é o seu propósito de vida e dê para isso o nome que você quiser, sem fanatismo, sem nada, você ainda não está pronto para entrar no trabalho de urbanização. Primeira coisa que você tem que saber é assim, para onde eu vou, o que eu quero fazer comigo. Porque assim, é muito complicado, a gente lida com pessoas nessas áreas todas, na SOCI, a gente vai fazendo essas fotos, tem pessoas que acham que sabem tudo, não sabem aprender nada, sabe? Tem muita arrogância do saber, e é muito o que a Simone falou, é o contrário. Você tem que fazer, descer do salto, você tem que pisar no chão junto com todo mundo, você tem que ter empatia, você tem que providenciar, ser o mais empático possível, urgentemente, se você quer ser uma pecinha de reurbanização onde precisar. A gente precisa chegar no assistido, mas a gente só chega no assistido se ele permitir. Não tem amparador que vai fazer assistência se o assistido não liberar encenicamente, energeticamente. É assim com a gente, por que é ser diferente com qualquer outro? Então, assim, quem é você? O que você quer ser? Entendeu? O que você quer ser quando crescer? Só que você já cresceu, já dá para começar agora. A gente não sabe nada, ninguém é dono da verdade, nada, mas assim, vai um pouquinho, um pouco de força aqui, um pouco lá, se disponibiliza. Para quê? Para que o evoluciólogo que tem a sua fé, ele possa assim, falar, caramba, olha aqui, esse cara aqui já está mais disponível, ele está mais aberto, eu vou colocar naquela chapa quente ali. Ele vai poder ajudar aquele grupo, vai cuidar da lista de credores dele e ainda vai ajudar nesse trechinho aqui de reurbanização, nesse pedaço. Olha que coisa legal. Entendeu? Quem mais quer falar, gente? Nós vamos falando aqui, vamos falando. Tem mais perguntas? Até o momento, o pessoal agora deu uma acalmada, mas fica importante ressaltar, né, as colocações que foram feitas. Da Cláudia, né?
Ah, tem a Cláudia, é Tem, verdade. A Cláudia. A Cláudia fez algumas colocações sobre a Europa, inclusive, Fala. né? Ela colocou aqui: as imigrações na Europa vão crescer ainda mais, pois entrarão a Romênia e a Bulgária na rota das imigrações. Creio que em breve a Hungria será obrigada a ceder também. São países aqui na Europa que estão dificultando a entrada dos imigrantes, né? É muito Quer dizer, provável. até mesmo de passar nos seus territórios. É aí é que vem a questão da intolerância que nós estamos falando, né? As proteções, algumas até necessárias, mas o que a gente observa enquanto tendência é que o abertismo é que precisaria predominar. E aí é um aprendizado que às vezes se não vai pelo amor, vai mais pela dor, né? Como diz o senso comum. Mas é uma oportunidade para todos nós, né? Todos nós somos... Só tem que ver também que no caso aqui até que ela colocou, né, que a Hungria será obrigada a ceder também, né? Aí também não, desse jeito não, talvez não seja a melhor maneira, né? Não a melhor. É. Mas quando você tem, às vezes, um movimento de massa com milhões e milhões e milhões de pessoas, acaba tendo alguma, digamos assim, alguma concessão que precisaria ser feita. Talvez seja nesse sentido, né? Ela esteja... Então, a Hungria vai ter que abrir mão de alguma coisa, porque senão o pessoal vai passar por cima. Né? Mas é uma questão que nem a gente está falando, o nível individual, ele se reflete no nível grupal. Isso a gente não pode também deixar de ponderar, né? Então, por mais que a gente defenda a ideia de reurbanização e tudo mais, da mesma forma como você falou, né, a questão do se a pessoa não quer se deixar acessar, não adianta também fazer estupro evolutivo, né? Então, se aquele país ali, ele naquele momento ele prefere se preservar, é importante respeitar também esse momento daquele país, dentro daquele momento, dentro daquele contexto ali. E aí, aquela questão, o processo extrafísico, ele tem um direcionamento, né? Agora, o que não dá é também intrafisicamente a coisa seja feita goela abaixo, né? Aí você pode gerar outros problemas tentando resolver um problema, você pode gerar outros problemas, né? Inclusive guerras. Na verdade, você colocou algo muito interessante e a gente tem que ponderar a questão até de economia de males do ponto de vista da holocarmologia planetária, né? Porque quando essas consciex, esses serenões que superintendem esses processos todos, quando eles vão tomar alguma decisão de vulto, né, maior, que, digamos assim, que envolvam muito mais consciências, eles devem analisar essa história toda de civilizações, povos de um lado e de outro, relações kármicas, mas na hora que eles forem ter que tomar alguma decisão, eles não vão olhar exatamente, acho que, o país A, o país B, o país C. Eles vão olhar o melhor para todo o contexto de todos que estão envolvidos naquele momento e a repercussão disso do ponto de vista da evolução planetária. Isso é muito inteligente nesse sentido. A gente, às vezes, não entende, né? Como é que funciona, né? E pensa bem, porque você está falando disso, mudando um pouco lá do planeta, Fábio, você até trazer a sua opinião também em relação a isso. Como é que fica esse negócio da Coreia do Norte? Não era para alguém, de algum modo, ter dado um limite intrafísico nisso? Sabe assim, qual é o limite da interassistência, o limite da diplomacia? Passou o míssil lá de novo, lá, ele passou pertinho do Japão, não foi isso? Igual disse, caiu do lado, mas o governo teve que pedir para o pessoal evacuar, né, as suas residências, todo mundo ficou em estado de alerta. Quer dizer, qual é o limite disso? De um certo modo, talvez nós aqui no planeta, a gente ainda seja muito permissivo com os outros, porque nós somos permissivos com nós mesmos. Agora, nesse caso aí da Coreia, né, se a gente for ver, por exemplo, há uma permissividade, uma leniência da comunidade internacional que não é de ontem, né? É de muito tempo atrás, né? Inclusive mantendo ali relações da China comerciais com a Coreia do Norte. Então, existem interesses por trás, ganhos secundários que alimentaram todo esse processo. E quando a coisa não é resolvida, é aquela coisa do incêndio, né? Quando o incêndio ele é pequeno, ele é mais fácil de se resolver. Agora, quando ele toma conta de todo um prédio, é muito mais difícil. Então, esse problema da Coreia do Norte, ele foi negligenciado durante muito tempo, inclusive pela própria China, que está ali do lado da Coreia do Norte e pode agora sofrer as consequências de ter sido leniente durante todo esse tempo. Porque ela poderia ter feito algumas sanções comerciais, ela poderia ter impedido, inclusive, algumas coisas que alimentaram o processo ditatorial ali dentro, porque a Coreia do Norte ela não sobrevive sozinha, né?
o crescimento, o desenvolvimento dela de alguma forma dependeu também ali de uma ajuda da China e outros países naquele contexto. Então, é aquela coisa, né? Às vezes, uma pequena permissividade, né, lá atrás, ela pode custar muito caro mais para frente. Né? Agora, é interessante que algumas pessoas confundem também a questão da empatia com a questão da falta de posicionamento. Né? Então, assim, uma coisa é você ter empatia pelas consciências, que é a questão da afetividade mesmo, né? Então, você acoplar, sentir essa afetividade, compreender como o outro pensa do jeito dele, não do seu jeito, né? Ok, então isso é acoplamento energético, acoplamento consciencial. Agora, ok, compreendi aquela consciência, mas ela está passando dos limites éticos, cosmoéticos, vai pegar um monte aí de outras consciências, né? Tem todo aí um resultado negativo para a situação. Então, qual é o posicionamento? Então, ok, estou compreendendo, tenho empatia, compreendo o nível evolutivo, mas agora ela vai precisar ser... tem um limite, né? Tem um limite, né? Ela vai precisar ser segurada, né? Tipo, para o próprio bem, contida. É um processo de contenção. Então, não precisa ser agressão. Né? Não é agressão, agressão, é uma contenção cosmoética, né? Exatamente. No nosso consciência, no surto dela, para ela não prejudicar as outras consciências, né? Agora pega isso, Simone, e traz para a gente no dia a dia. Isso. Então, por exemplo, qual é o limite nosso nesse tipo de inter-relação? Só para a gente falar uma coisa simples. Não acumplicie. Não se acumplicie com aquilo. O seu limite é não se acumpliciar. Não dá para ter ela tentou a anticosmoética? Foi. Na hora que você rompe isso, você pede uma coisa muito importante na interassistência, que é a isenção. Isso, perfeito. Sem a isenção, a gente não consegue fazer intervenção quando necessário. Você não tem mais amparo de função para poder fazer a intervenção, para fazer, se necessário, essa contenção, entre aspas, para que você possa, de fato, fazer alguma análise, algum esclarecimento, ou tá bom até dentro do nível daquela consciência, que ela pode suportar. Eu concordo, e até o que tem ajudado muito a gente no trabalho é a questão da transparência, né? Mas é a transparência com cosmoética. E a clareza em relação aos princípios, né, do trabalho e os princípios pessoais, né? Então, quando há essa clareza, você fica mais convicto, inclusive, na hora de dizer sim, e também na hora de dizer não. Olha, me desculpa, mas isso aqui não é... Não concordo, né? Respeito disso. a sua decisão, mas me inclua fora dessa. Né? Simone, pegando um gancho no que você estava falando, duas coisas que o professor Valdo falou, uma delas foi uma conversa nossa lá no Ciclo. Uma vez a gente estava conversando a respeito, não sei se vocês lembram, que o Valdo sentia que poderia haver um atentado contra ele, alguma coisa, ele chegou a contratar a polícia lá dentro, botar guarda armado lá dentro do CAEC, vocês lembram disso? Sim. E a gente estava conversando dentro do círculo, naquelas visitas que a gente fazia com ele lá, aqueles bate-papos, ele chegou para mim e falou dessa maneira, apontando ali para a porta do círculo. Ele falou, Jorge, imagina se entra ali um cara armado e ele atenta contra a vida de todos nós que estamos aqui. O que nós temos que fazer nessa hora? Aí eu fiquei, o que eu falo, né? Não, nós temos que derrubar o cara, claro. Literalmente. Derrubar o cara, para mim, não tem outra palavra. O que é o derrubar o cara? É ou imobilizar ou realmente chegar às vias de fato. Porque ele falou, nós não podemos deixar que a nossa ProEx coletiva ela seja comprometida porque um assassino entrou aqui dentro. Sim. Esse foi um caso, né? Você vê que às vezes o limite é esse que você está falando, é parar e usar o que for necessário para parar. A segunda coisa foi quando ele se falou a respeito do Haiti, que o Haiti tinha um processo muito patológico e que aquele terremoto, inclusive, com a Arnes, como era o nome dela? Aquela socióloga, e ela acabou até entrando no meio do pedágio e dessomando naquele processo, que tinha sido o movimento dos serenões naquilo ali, para promover uma urbanização e teve que fazer uma dessoma coletiva, no caso, porque existia muito processo de voodoo, muito processo de magia, muito processo arraigado lá há séculos, há muitos anos, e que o pessoal não estava se movimentando para sair daquilo. Agora, se houve uma transmigração dos líderes, dos masterminds, das consciências, aí eu não sei, mas ele deixou bem claro na época que foi o movimento dos serenões, uma dessoma coletiva.
Se você for pensar, mas então os serenões mataram aquele pessoal? Na prática, sim. Uma dessoma coletiva visando uma coisa melhor, uma mudança de holopensene, uma mudança de uma situação que estava arraigada lá, sei lá quanto tempo. Então, cada caso é um caso, né? Se a gente for analisar per si. A gente não pode ter uma regra e uma receita para tudo. Né? Se está prejudicando, se aquela postura daquela consciência prejudica um grupo maior, né? O caso do Hitler, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Será que os amparadores não interviram no processo? Existe aí um processo de interprisão, de lei de causa e efeito dos judeus, de um monte de gente que morreu, mas tem um limite. Chega num ponto que se não fosse as forças aliadas, não fosse o pessoal todo ter se unido, o camarada tinha feito lá um império para 3.000 anos, sei lá quanto, que o nazismo queria se colocar e dominar o mundo. Chegou num ponto que as forças tiveram que se unir. E qual é o mecanismo? Infelizmente, o mecanismo é o que era utilizado por ele, as armas. E brecou todo aquele processo. Agora, tem um peso nisso também dos aliados? Tem. Pode ter atenuantes, mas também houve muita morte. Agora, o que fazer num caso desse do coreano? Deixa ele daqui a pouco pôr uma bomba lá? Vai chegar um ponto que vai ter que ter uma intervenção, talvez. Sim, e a intervenção... É daqueles dos males o menor, né? Isso, a economia de males, né, que o Valdo usava, né? Dos males o menor. Entendeu? Infelizmente, tem horas que a necessária... E ele falava a segurança é importante, ele falava, a polícia é importante. Né? O exemplo porque tem muita consréu e a polícia sem arma não consegue fazer nada. Não estão fazendo apologia, mas, de repente, você precisa. Ele próprio contratou um policial armado. Ele falou, eu não gosto disso. Mas o que é que eu vou fazer? Faz parte, botou do lado da casa dele, acompanhava ele lá dentro. Você lembra disso, não lembra? Sim. Claro. Pessoal, nosso debate está chegando ao fim, mas eu gostaria de deixar aqui, tem uma última pergunta aqui para a Maria Ângela e para o Celso. Tem aqui, primeiro, uma retificação da Cláudia, né, dizendo que quem dificulta a entrada, a passagem dos imigrantes é a Hungria e não a Romênia. Muito pelo contrário. E a Yatra, ela faz uma última pergunta, né? Vocês poderiam falar alguma coisa sobre a origem da população da Suíça? Gostaria de entender o comportamento da população. A Yatra mora em Zurique. Bom, agora não vai dar tempo da gente fazer uma pesquisa para ela, né? Vai ter que ser um tema para uma próxima. Um debate inteiro. Ainda mais que ela mora lá, né? Acho que ela que vai ter que pesquisar isso para apresentar para a gente. Mas assim, faz a pesquisa, porque ela não é complicada, não. Mas só para você lembrar, o processo da Suíça todo começou com os celtas, tá? Eram os celtas. Depois dos celtas vieram os romanos, depois as tribos germânicas, aí a coisa foi evoluindo. Mas a Suíça não tem uma forte, né? Dizem que não tem uma forte identificação cultural enquanto nação, né? Ela é mais neutra em tudo, né? Ela tem um histórico, eu pensei, de manter mais essa questão não é em cima do muro, né? Mas ela é neutra nas decisões, ela abarca, né? Acolhe muita coisa. Agora seria interessante você poder realmente aí pesquisar e fazer alguma coisa nesse sentido e até trazer para a gente, isso é bacana. Então, Yatra, fica a dica aí de fazer essa pesquisa e trazer aqui para todos nós aqui, porque estamos curiosos agora. Eu estou morrendo de rir. Muito obrigada pelo convite. Pessoal, obrigado a todos, especialmente a Maria Ângela e ao Celso aí que se disponibilizaram. Foi excelente esse debate. Estamos todos muito contentes, eu acredito. Eu, particularmente, aí com essas explicações que foram dadas. Os assuntos tomaram proporções enormes, o clima chegou lá no top, né? Agora eu entendo realmente por que o YouTube não acessou. Agora você entendeu, né? Entendi. Agora eu quero deixar aí um convite aí para o pessoal de Foz do Iguaçu e adjacências, né? Que é o acoplamentário da liderologia, que vai ser no dia 25 e 26 de novembro. Aqueles todos que puderem estar presentes aí. E aproveitem para deixar um like lá no YouTube, lá para todos nós aqui, né, para o grupo. E acessem o canal da Liderologia para assistirem de novo esse vídeo aqui. O nosso site também, né, o www.liderologia.org.
E até daqui a 15 dias de novo com mais participantes, com mais convidados e uma nova palestra aí nesse mesmo nível aí. Obrigado a todos e boa tarde, boa noite e bom dia lá, pessoal da Oceania.